Nós estamos aqui, ó Deus, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, para pagar o preço, para pagar a nossa dívida, para abrir um vivo e novo caminho que nos leva até a tua presença. Oh Senhor Jesus, fica conosco, faz a tua vontade, faz o teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Tome o seu assento, dando glória a Deus, dando um aleluia. Aleluia, grande Deus. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Amém? Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Voltei. Não sabia que ia voltar, mas voltei. E fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. É uma bênção, uma alegria enorme. Tinha saudade de todos. Amém? E vamos ter muito tempo para desfrutar agora juntos da comunhão e da presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 10. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor hoje? Amém. Se você ainda não sentiu, se ligue com o céu, pois Ele está neste lugar. Amém. Hoje pela manhã, enquanto eu buscava uma palavra no Senhor, Ele me deu uma palavra, mas Ele também me dizia: eu sou a sua esperança, eu sou a sua esperança, eu sou a sua esperança. E Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite: eu sou a sua esperança. Aleluia. A sua esperança não está no dinheiro, a sua esperança não deve estar nos bens materiais, a sua esperança não deve estar no seu conhecimento, a sua esperança não deve estar em algum político, a sua esperança não deve estar em uma pessoa, não deve estar em mim, não deve estar no pastor. A sua esperança precisa estar em Jesus Cristo de Nazaré, porque o homem vai te decepcionar, eu vou te decepcionar, eu erro, eu falho, mas Ele é perfeito, Ele não erra, Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele não te esquece, Ele não te abandona, Ele não dorme, Ele não pisca, Ele não tosqueneja, Ele não sai do seu lado nem sequer por um segundo. Então a sua esperança deve ser o Senhor. Glória. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, a mensagem está no 10, mas eu vou ler desde o 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Aqui está uma ótima lista para a gente não fazer parte dela. E agora o versículo 10, qualidades e características que nós devemos ter. Mas você, Timóteo, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. Amém? Mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. Amém? Feche seus olhos só por mais um momento. Meu Pai, estamos aqui
na tua casa, na tua presença. E nós te pedimos, fala conosco esta noite, ou melhor, continua falando, pois o Senhor já vem falando desde o momento em que nós chegamos aqui. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que a sua glória apareça através de mim, através dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, que esta noite fique marcada nos nossos corações como a noite em que o Senhor falou com o seu povo face a face, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aqui Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, seu filho na fé. E ele cita 7 qualidades, 7 características que ele mesmo próprio, Paulo, carregava e que Timóteo deveria carregar também. E são 7 qualidades que eu e você também precisamos ter para andar em obediência, para andar de uma forma que louva, que glorifica e que engrandece o nosso Deus. A primeira coisa que ele fala é: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Paulo era um pregador do Evangelho, e por ele ser um pregador do Evangelho, ele sofreu muitas perseguições. Paulo, por ser um pregador do Evangelho, veio a morrer decapitado, como nós sabemos. Mas mesmo com muitas lutas, mesmo com muitas tribulações, mesmo com muita perseguição, Paulo em nenhum momento mudou o seu ensino, em nenhum momento ele mudou o Evangelho, porque em Apocalipse a Bíblia diz que o Evangelho é eterno, o Evangelho não muda, porque o Evangelho fala sobre Deus, e Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Então a palavra de Deus não muda, o ensino não muda. Então a primeira coisa que nós devemos entender é isso. Não importa qual fase da sua vida você está vivendo, não importa pelo que você está passando, a palavra de Deus é a mesma. Então, se você está em pecado, a palavra é a mesma, arrependa-se. Se você está andando em fé e fidelidade, a palavra de Deus é a mesma, continue, o santo santifique-se mais. Se você crê no Senhor Jesus, a palavra de Deus é a mesma, e a Bíblia diz que o seu nome é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Pode estar difícil, pode estar impossível, mas Deus continua dizendo: eu sou contigo, eu estou ao seu lado, eu não te deixo, eu não solto a sua mão. Aleluia. Então, se você porventura prega o Evangelho, jamais mude a mensagem dele para evitar ser perseguido. E se você crê na Bíblia, entenda que a palavra nunca muda. Ela não é antiga e ela também não é atual, ela é eterna, ela é atemporal. Esta é a palavra de Deus. E na sequência, Paulo ele fala: você segue de perto o meu ensino e a minha conduta. E eu já disse que Paulo sofreu muito, meus irmãos, mas nem por isso ele mudou a sua postura para agradar aos homens. Pelo contrário, ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10: procuro eu agradar os homens ou procuro eu agradar a Deus? Porque se procuro eu agradar aos homens, já não posso ser chamado servo de Cristo. Então a conduta de Paulo não era para agradar alguém da terra, mas era para agradar aquele que está assentado nos céus. E a terra é o estrado dos seus pés, e com as suas mãos ele estendeu os céus, e mede a palma o universo, e toma na sua mão como concha todos os mares da terra. É a esse que Paulo procurava agradar, e é a esse que eu e você devemos procurar agradar. Então nós não vamos procurar agradar as pessoas? Vamos, é claro. Nós devemos ser pessoas amáveis, nós devemos ser pessoas humildes, nós devemos ser pessoas que respeitam o outro. Mas entre agradar o homem e quebrar a palavra de Deus, e agradar a Deus e desagradar o homem, aí nós precisamos ficar com agradar a Deus. Você está me entendendo? Porque nós cantamos que Ele vem.
saltando sobre os montes de Jerusalém, buscar a sua igreja. Mas Jesus disse que aquele dia virá como ladrão. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 estarão moendo trigo, um será levado e outro deixado. 2 estarão deitados na mesma cama, um será levado e outro deixado. O que isso tem a ver, Vitor? Isso tem a ver que tem hora que eu falo, eu vou para a igreja, e a pessoa que está do meu lado fala, não vai não, fica aqui comigo. Eu vou orar, não vai não, joga videogame, fica vendo televisão comigo. Eu vou jejuar, não vai não, vamos sair para comer. E nós não podemos ficar agradando ao homem, agradando o homem, agradando o homem, e agradando a nós mesmos, e esquecer de agradar aquele que reina e vive para todo sempre, porque no dia do juízo final nós não nos apresentaremos diante dos homens, nós nos apresentaremos diante de Deus, que está apto para julgar os vivos e os mortos. Então guarde a sua conduta como cristão. O manual da conduta cristã é a palavra de Deus. Não é o que dizem na internet, não é o que o Google diz, não é o que você pensa, não é como você se sente bem e leve e feliz, não. O manual da vida cristã é a palavra de Deus. E a nossa conduta deve estar baseada totalmente neste livro de 66, dividido em 66 livros, que começa em Gênesis e termina no Apocalipse. E Paulo continua dizendo: você segue de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Qual era o propósito de Paulo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, a fim de receber a coroa da vida. O alvo de Paulo, o propósito de Paulo era Cristo, era ir morar no céu, era herdar a vida eterna. E mesmo em meio às lutas, e mesmo em meio às perseguições, Paulo não perdia o seu olhar do propósito. Hebreus 12 diz: mantenham o seu olhar fixo no autor e consumador da sua fé. Nós não podemos desviar o nosso olhar de Cristo. Ele é o autor da nossa fé. A Bíblia diz que há uma caminhada que está proposta, há uma corrida que está proposta, e dessa caminhada e dessa corrida Ele é o autor. Foi Ele que criou, foi Ele que iniciou. Ele é o consumador, é Ele que conclui tudo. Ele está no fim, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então nós não podemos em nenhum momento desviar o nosso olhar de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos esquecer o nosso propósito, nós não podemos esquecer o nosso alvo, que é Ele. Mas enquanto nós não chegamos lá, também existem as promessas de Deus na terra, e nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos caminhar em direção àquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Tem gente que entrou aqui querendo desistir daquilo que Deus te deu, e Deus está falando: não sai do meu propósito, não sai do meu caminho, não muda o seu olhar, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, também não fique em cima do muro, mas continua caminhando, continua caminhando, continua caminhando. Há uma corrida que está proposta, há uma carreira que está proposta. Aleluia. O Senhor Deus está dizendo para alguém esta noite: não pare. Não pare, mas prossiga. Não é na tua força, mas é no meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. Tem fé aí para isso? Tem fé para olhar para o lado e ver tudo dando errado e continuar no propósito e continuar crendo naquele que te entregou as promessas? Tem fé aí ainda? Porque o próximo item dessa lista é a fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que Ele é um Deus galardoador, recompensador. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, meu amado, nós não podemos perder a nossa fé em momento nenhum.
Mas vem as dificuldades, vem as lutas, vem os ventos contrários e a nossa fé quer balançar. E a nossa fé quer esmorecer. E o inimigo quer roubar a tua fé e falar: Jó, você perdeu tudo. Abandona o teu Deus e morre. Mas nós precisamos nos levantar como Jó e falar: diabo, tu fala como um louco. Perdi os meus filhos, perdi a minha casa, perdi os meus bens, perdi a minha saúde, perdi os meus amigos, perdi tudo o que eu tinha, mas eu não perdi a fé naquele que vive e reina para todos sempre. Vou te dizer mais, diabo: o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a Lai Jeová, e em breve ele se levantará sobre a terra e fará justiça sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Deus está falando para alguém: continua crendo, porque eu continuo vivo. Continua crendo, porque eu continuo sendo seu Redentor. Continua crendo, porque eu vou me levantar do trono. E quando eu me levantar e falar: agora chega, agora basta, Satanás. Aí é a hora de você viver o propósito. Aí é a hora de você viver o melhor de Deus. Aí é a hora de você ser cheio do Espírito como nunca foi. Aí é a hora de você colher com lágrimas tudo aquilo que um dia você plantou chorando. Aleluia. Mas até que esse dia chegue, não deixe de crer. Sabe o que eu aprendi na Itália através de um amigo meu? Basta um dia da graça de Deus sobre a sua vida. A igreja não entendeu. Basta um dia, basta um momento, basta um segundo da graça de Deus sobre a sua vida. Pode estar passando no vento por anos, basta um dia. José foi vendido pelos seus irmãos, foi. José foi levado para o Egito como escravo, foi. José foi colocado na casa de Potifar, depois foi caluniado ali dentro, foi. José foi para a prisão, foi. José foi esquecido na prisão, foi. E todo esse processo levou 13 anos, mas para Deus colocar José como governador do Egito bastou um dia. Foram 13 anos de prova, mas foi um dia da graça de Deus. Foram 13 anos de preparação, mas foi um dia da graça de Deus. Foram 13 anos de luta e dificuldade, mas foi um dia da graça de Deus. Mas será que tem fé para esperar esse um dia? A próxima coisa que Paulo fala é: Timóteo, você seguiu de perto a minha paciência. E a paciência, ela anda de mãos dadas com a fé. Gênesis 15, 6. E Abraão creu, e Abraão teve fé, e isso lhe foi acreditado como justiça, fé. Hebreus 6,15. E Abraão esperou com paciência, e por isso alcançou as promessas do Senhor. A fé e a paciência andam de mãos dadas. Então, se você olha hoje para a sua vida, se eu olho hoje para a minha vida e eu não encontro paciência para esperar o momento de Deus agir, então na verdade o que está faltando é fé, não é paciência. É fé de crer naquilo que eu não posso ver, é fé de ter a certeza naquele que me prometeu, é fé de saber que o que está escrito aqui é a verdade imutável, é fé de ver tudo dando errado, mas saber que Ele continua sentado no alto e sublime trono, e que em breve Ele virá governar e reinar sobre todas as nações. Então tenha paciência, não seja afoito, não haja sem perguntar a Deus o que fazer, não tome um passo sem saber a direção de Deus, mas espere pelo direcionamento dEle, para que
você não tome o caminho errado, não ande pelos teus olhos carnais, mas tenha paciência de ouvir a voz do Senhor, porque Ló escolheu andar pelos seus olhos carnais, e ele foi para Campina, porque era bonita, mas ali estava Sodoma e Gomorra, um local totalmente mergulhado no pecado, na iniquidade, na imoralidade, e por isso Ló quase foi destruído junto com aquele lugar, se não fosse os anjos do Senhor tirar Ló dali. Porque Abraão falou: Ló, para onde você quer ir? Ele não perguntou para Deus, ele não orou, ele só olhou onde era mais bonito, para onde apontou o nariz dele, e ele foi. Chega de andar pelos nossos olhos. Aleluia, aleluia. Chega de andar sem paciência. Chega de tomar medidas precipitadas. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto te responderá. Glória a Deus, glória a Deus. O livro de Isaías vai dizer: quando estiveres entre dois caminhos, direita e esquerda, e não souber por qual andar, ouvirás a minha voz atrás de ti, que te dirás: é este o caminho, ande por ele. Aleluia. Mas será que nós temos paciência para esperar a voz de Deus falar? E o próximo item desta lista que Paulo fala é o amor. É o amor, meus irmãos. Se tem uma coisa que eu sei que todos aqui já ouviram muito, é sobre o amor. Porque o nosso pastor gosta muito de falar do amor de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu vim aqui para te dizer também: ame os seus inimigos. Amém. Porque é aqui que dói. Paulo era preso e ele falava: eu me alegro porque surgiu uma oportunidade de eu pregar aqui em Roma. Eu me alegro porque surgiu uma oportunidade de eu pregar para os soldados. Paulo era louco, gente. A gente tem que ser louco também. Nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. Aquela pessoa que fala mal, aquela pessoa que fala que vai estar errado, aquela pessoa que te calunia, aquela pessoa que te traiu. Nós precisamos amar ela. Por quê? Porque é fácil amar quem nos ama, difícil é amar quem nos odeia. Mas Deus está falando que nós precisamos amar mais como igreja, porque os últimos tempos haverá guerra e rumor de guerra. Pai se levantará contra filho, filho se levantará contra pai, o amor de muitos se esfriará. Então qual é a resposta que a igreja precisa dar para o mundo? O amor. Nós precisamos crescer no amor, porque nos últimos tempos as línguas cessarão, as profecias cessarão, mas restará apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior desses 3 é o amor. Então nós precisamos orar: Espírito Santo de Deus, me ensina a amar mais. Espírito Santo de Deus, batiza-me com teu amor. Espírito Santo de Deus, me ajuda mais na pessoa que é difícil. Michael, precisa amar mais. Nós precisamos amar mais, meus irmãos. E por fim, hoje eu fui muito rápido, de tanto que a gente falou comigo em casa. O último item da lista: perseverança. Perseverança. Mas agora eu quero ler outros 2 versículos com vocês, porque a gente está falando de Paulo. Paulo foi perseverante. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 24. Preste atenção aqui em mim. 2 Coríntios 11, 24. Paulo também está falando: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Foi açoitado 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente mesmo assim, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, tive sede, muitas vezes fiquei em jejum,
falando, eu perseverei. Aleluia. Glória. Passei por tudo isso, mas perseverei. E aí no versículo 30 ele dá a chave para isso. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Diante de Deus não adianta querer ser forte. Diante de Deus é o lugar onde nós nos prostramos e dizemos: Senhor, está doendo, está machucando, eu estou fraco, eu não consigo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esse homem que passou por tudo isso está falando: eu perseverei. E se ele perseverou, nós também conseguimos perseverar. Por quê? Porque Paulo não era um super-homem. Paulo era um homem como eu e como você. E o Espírito Santo de Deus que estava em Paulo é o mesmo Espírito que está em mim e que está em você. E a palavra sobre a qual Paulo caminhava é a mesma palavra que está aqui diante de mim e diante de você. E o Deus que ele servia era o mesmo Deus. Então nós também conseguimos perseverar. E eu quero ler um outro versículo, 2 Coríntios também, no capítulo 4. No versículo 7, 8 e 9. Aleluia, e eu já vou encerrar. 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Agora preste atenção, porque de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatido, mas não somos destruídos. Aleluia, aleluia. O Evangelho não te isenta de passar por luta e dificuldade, mas ele te garante que Deus estará ao seu lado, te dando força e te livrando de toda e qualquer aflição. O livro de Salmo diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Aleluia. Vai soprar o vento, mas você não vai cair. Vai bater, mas não vai morrer. Vai vir a prova, mas não vai te parar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E se eu cair? Tem uma música que diz: a tua mão me levantará. Mas e se eu cair? A Bíblia diz que o justo pode cair por 7 vezes, mas todas o Senhor o levantará. Glória a Deus. Aleluia. Volta para 2 Timóteo. A minha perseverança. Aí lá no final do versículo 11 diz: mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Versículo 16 do capítulo 4. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos abandonaram Paulo. Que isso não lhe seja cobrado. Versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Não é na tua força que você vai prosseguir. Não é na força dos teus amigos. Não é na força do teu irmão. Não é na força, aleluia, de alguém da terra. Mas é na força do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não adianta querer andar na força do teu braço. Precisa andar na força do teu Deus. E esse é o único jeito de perseverar até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos perseverar para poder entrar no reino dos céus. Ura baixando a Arábia, Aracheia, Delachura, Ura baixeia. Oh, Santo Deus de Israel. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: o homem que ouve as minhas palavras, e nós estamos ouvindo as palavras dele essa noite, e não as praticam, é um tolo. E constrói a sua casa, e constrói a sua vida
sobre a areia. Virá o vento, virão as muitas águas, virá a tempestade, e a casa desse homem e a vida desse homem vai desmoronar, porque está sobre a areia, não tem alicerce. Mas o homem, mas a mulher que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa, alguém que construiu a sua vida sobre a rocha. E virá o vento, e virão as muitas águas, e virá a chuva forte, mas permanecerá de pé, mas permanecerá inabalável. Eu vim dizer para alguém aqui que é possível ser alguém inabalável, mesmo em meio à dor. Mas isso só é possível quando nós estamos firmados na rocha. E que rocha é essa, Vitor? A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. A gente começou dizendo: a rocha é Ele. Aleluia. Então é tempo de nós nos firmarmos sobre a rocha. Mas eu vou além, porque Paulo fala em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é só estar sobre a rocha, mas a rocha mora em mim. A rocha mora em você. Ainda que por fora tudo esteja desmoronando, desgastado por fora, mas renovado por dentro, dia após dia. Ainda que por fora pareça tudo como areia, por dentro é como rocha. A rocha mora em mim, a rocha mora em você. Então você é inabalável em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da sua prova, não importa o tamanho do gigante Davi, o teu Deus é maior. Aleluia. Mas nós precisamos ter a rocha dentro de nós. Aleluia. Aí sabe o que Jesus fala? Sabe o que a rocha fala? Eis que eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Glória a Deus. E a rocha também é o bom pastor. E o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. É tempo de seguirmos o bom pastor. Mas não é seguir de longe, não, é seguir de perto. É tempo de abrirmos a porta da nossa vida para Ele e dizer: Senhor Jesus, sente-se no lugar de honra, muda as coisas da casa, faz o teu querer, faz a tua vontade, Senhor. Aleluia. É tempo de sermos como Maria. Jesus entrou na casa de Maria e de Marta, mas Marta não aproveitou da presença do Senhor, ficou tão preocupada. Tem gente tão preocupada que não aproveita quando Jesus entra na própria casa. Mas Jesus está falando: sente-se aos meus pés, Maria. Sente-se aos meus pés, Marta. E não faça nada, mas deixa que eu faço tudo daqui para frente. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Feche os seus olhos por um momento e comece a analisar a sua vida. Se você tem andado no ensino de acordo com a palavra de Deus, na conduta, aleluia. Se você tem andado na fé, se você tem andado na paciência, se você tem andado no amor, se você tem andado na perseverança. Muitos têm desanimado na fé, muitos têm abandonado a Cristo. Eu já disse isso lá em Soura: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Mas os planos do diabo não prevalecem sobre a vida da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então tudo que ele pode tentar fazer é te parar no meio do caminho, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o final das coisas é melhor do que o começo.
Então Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: persevere na fé. Aleluia. Continue caminhando. Porque, como eu disse, aqueles que plantam chorando, esses colherão sorrindo. Mas se você pegar todas as suas sementes e plantar em um único lugar, uma semente vai sufocar a outra, e todas vão morrer. Mas se você mesmo chorando plantar uma semente aqui e dar um passo, plantar outra semente aqui e dar outro passo, e vai plantando e vai andando, e está chorando, está doendo, está machucando, mas está andando e está plantando, aí vai chegar o dia que o Senhor vai falar: agora volta, e volta colhendo, cantando o hino da vitória. Mas nós precisamos perseverar. Amém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Persevere na fé, permaneça na rocha, e permita que a rocha habite dentro de você, porque ainda que o mundo caia ao seu redor, você permanecerá de pé. Amém? Eu quero dizer só uma coisa para mim: unção indiscutível cantando, muita presença de Deus. Mas enquanto você cantava, Deus me dizia assim: eu chamei ela para cantar, mas eu também chamei ela para ensinar. E eu via muitos jovens do seu lado aprendendo a palavra com você. Aleluia. E Deus dizia: diga para ela se posicionar e caminhar sobre esta palavra, porque você será instrumento de Deus nessa terra, para ensinar muita gente que não conhece ou que conhece ainda pouco da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Eu já vou passar o microfone, mas eu gostaria de fazer uma última oração. Mas eu não quero apenas que você ouça a minha oração, eu quero que você ore junto comigo. Aleluia. Aleluia. Santo és tu. Ore pedindo para que o Senhor te fortaleça. Amém, Jesus. Ore pedindo para que Ele te coloque de pé sobre a rocha. Ore pedindo para que a rocha não te abandone. Davi orou: Senhor, não me lança fora da tua presença, não me retire o teu Santo Espírito. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, e eu venho pedir a ti que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos. A Bíblia fala sobre o Espírito de fortaleza, e eu oro a ti: Espírito de fortaleza, vem sobre nós. Espírito Santo que nos fortalece, vem sobre nós. Aleluia. E toma essa pessoa, e toma esse homem, toma essa mulher que entrou aqui carregado, que entrou aqui se arrastando, coloca de pé, fortalece, meu Deus, alcança com a tua graça, com o teu poder, com o teu amor, com os teus braços de descanso. Toma o fardo pesado, entrega o fardo leve, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz essa pessoa sair daqui marchando e cantando a ti, meu Deus, em nome de Jesus. E que esta palavra fique gravada no coração de cada um que entrou aqui, Senhor, que em ti nós somos inabaláveis, pois a rocha vive em cada um de nós, meu Deus. Que isso possa ser uma verdade todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.